Olá, bem-vindo! Nesse momento, nós vamos trabalhar com continuidade de uma função de duas ou mais variáveis. Por simplicidade, nós vamos trabalhar com uma função de duas variáveis independentes. Ou seja, eu vou trabalhar com uma função z, função de x, y. Uma função é contínua se a equação 3 é verdadeira. E essa equação 3, nós podemos pensar nela em três etapas ou partes. Nós temos primeiramente um limite, nós temos uma função e nós temos a igualdade do limite ao valor da função. Então, para que uma função seja contínua, primeiro, o limite deve existir. Segundo, o valor da função f de AB, essa função deve estar definida nesse ponto. Ou seja, deve ser possível calcular um valor para f no ponto AB no conjunto dos números reais. E eu preciso que o limite da função, quando x e y tende ao ponto AB, que é o mesmo ponto que eu tenho aqui, seja igual ao valor da função. Se essas três condições são atendidas, uma função é dita como contínua, ou seja, o limite existe, o valor da função está definido, eu consigo calcular a função naquele ponto, e os dois valores, o limite e a função, são iguais. E as propriedades de limites que você aprendeu para funções de apenas uma variável, ou seja, uma função do tipo y, função de x apenas, essas propriedades de limites para soma, diferença, produto e quociente de funções contínuas são contínuas em seus domínios. E uma função polinomial e uma função racional também são contínuas em seu domínio. Uma função polinomial é uma função formada por um polinômio. Então, f de x igual a y, por exemplo, x ao quadrado mais 2y é um polinômio. Por quê? Todos os expoentes das variáveis são inteiros não negativos. Então, isso me define um polinômio. Já uma função racional é uma função formada por um polinômio no numerador e no denominador. Então, eu posso ter 2y no denominador, por exemplo. Então, essa função vai ser contínua no seu domínio. Lembrando que o domínio dessa função é formado por todos aqueles pontos de x e y, exceto o ponto em que y é igual a zero, ou seja, o domínio de f é formado pelos pontos x e y pertencente ao R2, tal que y é diferente de zero. Então, todos os pontos, exceto y, for igual a zero, essa função será contínua. E se a função é contínua, pela equação 3, para calcular o seu limite, como você sabe que se uma função é contínua, o valor de f no ponto AB é igual ao valor do limite, então, para calcular o valor do limite, basta você substituir o ponto AB nessa função e você terá o valor do limite. Como sabemos que uma função polinomial é contínua e uma função contínua tem o limite igual ao valor da função naquele ponto, para calcularmos o limite dessa função, que é um polinômio, quando x e y tende a 1 e 2, basta substituir o valor. Então, eu tenho 1, que é x ao quadrado, y, que é 2 ao cubo, menos x ao cubo. Então, basta resolver esse valor e terei igual a 11. Podemos calcular também o limite de x à quarta menos y à quarta, tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tendem ao ponto 0, 0. Perceba que nesse caso você tem uma função racional, mas
que o ponto 0, 0 não está no domínio dessa função racional. Ou seja, você não pode simplesmente substituir o valor 0, 0, porque você terá 0 sobre 0, uma indeterminação. O que você pode fazer nesse caso é perceber a relação existente entre o numerador e o denominador. Na realidade, nós podemos reescrever o numerador dessa forma, como um produto notável. Nesse sentido, o que nós fazemos é eliminar essa descontinuidade. Então, essa função tem um tipo de descontinuidade, do tipo removível. Então, se eu simplificar, esse termo no numerador é o mesmo termo no denominador, ou seja, a divisão por eles será igual a 1. Então, eu posso calcular o limite para x² menos y², que nesse caso vai ser igual a 0 menos 0 igual a 0. Então, o limite dessa função é igual a 0. Perceba, no entanto, que essa função x² menos y², x² mais y² não está definida para o ponto 0, 0. Então, logo, eu tenho que f no ponto 0, 0 não é definida no conjunto dos reais, o que implica que f não é contínua no ponto 0, 0. Nós temos aqui agora, vamos determinar se f é contínua no ponto 0, 0. Se, então agora, o que eu tenho, a função f de x, y, na realidade são duas condições. Eu tenho a função x² y² menos y² dividido por x² mais y² se x e y for um ponto diferente do ponto 0, 0, da origem. E tenho que f de x e y é simplesmente igual a 0 se x e y estiver na origem. Essa é a mesma função que nós calculamos acima. Nós concluímos que ela não era contínua porque a função não estava definida no ponto 0, 0. É a mesma função. Essa porção é a mesma. Mas aqui nós temos uma outra condição. Nós temos que f de x e y vai ser igual a 0 se x e y estiverem na origem. Então, para determinar se uma função é contínua, você precisa calcular o limite dela no ponto em questão. O ponto que eu quero saber é se ela é contínua no ponto 0, 0. Então, eu vou calcular o limite quando x e y tendem à origem também. Nós já calculamos anteriormente e sabemos que esse limite é igual a 0. Segunda condição, eu preciso que a função esteja definida no ponto 0, 0. Ela está definida? Veja que f de x, y, quando x, y é igual a 0, 0, está na origem, eu tenho que f é igual a 0. Então, isso é igual a 0. E a terceira e última condição, eu preciso que o limite para a minha função f de x, y seja igual ao valor da função no ponto em questão que eu estou aproximando, que é o 0, 0. Nesse caso, nós sabemos que o limite é igual a 0, o valor da função é igual a 0, logo isso tudo é verdade, são iguais, tudo igual a 0, o que implica que f de x, y é contínua no ponto 0, 0. Encerramos o conteúdo visto de limites. É uma visão rápida sobre limites, mas, contudo, nós vamos continuar trabalhando com limites nos próximos vídeos, quando trabalharmos com derivadas parciais. Então, limite é uma base importante para entendermos o conceito de derivada parcial e como conseguimos calcular essas derivadas parciais. Até a próxima e bons estudos!